o ganho que você tinha na venda de milhas era muito bom. Era de 20%, 25% de ganho na venda. Você acumulava com compra ou comprava milha, caía de vantagem, aquelas coisas que na época era muito vantajoso, comprava em grande volume, né? E ganhava 20, 25% na venda e recebia em 2 dias, se não me engano, naquela época. Vendi, recebi. As milhas que eu tinha dava para viajar. Aí eu falei assim, eu vou testar uma viagem internacional. Fui para Assunção, no Paraguai. Eu morava em São Paulo, 22 mil milhas de Latam. Eu acumulava muito fácil. Fui e voltei, e falei, deu certo. Aí um amigo meu, que trabalhava comigo, falou assim, vamos para a África do Sul? Vamos, 79 mil milhas de Latam. Comprei a minha e falei assim, eu vendo para você. Aí ele foi, me fez um Pix, acho que na época era 3 mil. Eu falei assim, tá funcionando para atender meu objetivo. Eu estou acumulando milhas excedentes e essas milhas eu estou ajudando outra pessoa a viajar. Ele está pagando um preço que para ele é justo e para mim é dinheiro no bolso. Fala comigo, super jovem! Hoje eu estou aqui com o Pedro Moura. Ele é influencer do mercado de milhas aéreas. O Brasil é referência em milhas aéreas no mundo inteiro. Eu acho que é o maior mercado que existe. Tem muita gente que fala sobre isso aqui. O mercado de milhas pode ser uma porta de entrada para você que quer empreender. Eu vou pedir a ele para falar sobre isso aqui. Ele tem um perfil do Instagram com mais de 160 mil inscritos. Pedro.gerador. Segue aí que você vai curtir. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por compartilhar aí com a nossa audiência a sua experiência, cara. E eu queria que você começasse explicando assim, o básico do que é o mercado de milhas aéreas e por que isso é um mercado, porque todo mundo fica confuso quando a gente começa a falar sobre isso. Né? Legal. Primeiro, André, muito obrigado pelo convite. É um tema que a gente sempre gosta de falar, a gente está falando o tempo todo. E é muito bom a gente poder mostrar para as pessoas que não é tão complexo quanto parece. Né? Então você me pediu para falar sobre o mercado de milhas aéreas. Basicamente é uma forma de fidelização. Né? Então, quando a gente ouve falar sobre programa de fidelidade, ele está sempre atrelado a uma compra. Então, quando a gente está... para quem gosta de viajar aí, sempre que você viaja, você acumula milha, beleza? Isso é o que todo mundo acha que é acumular milhas. Só que esse mercado ele se tornou tão interessante que começaram a surgir várias formas de acumular milhas com todos os tipos de gasto que você tem. Mercado, roupa, tênis... eletrônico, cartão de crédito, tudo. Então, hoje quem não está acumulando milha está perdendo uma super oportunidade. Né? Então, esse mercado, que lá atrás era um mercado de apenas restrito aos voos, como recompensa das milhas voadas em um determinado trecho, se tornou um mercado sensacional. Você passa a acumular milhas em praticamente toda compra que você faça, seja no cartão ou seja as compras inteligentes. Isso é só no Brasil, cara? Tipo assim, como é que é? O Brasil é muito diferente, né? A gente aqui, hoje, a gente tem programas de fidelidade aí que oferecem uma infinidade de acúmulo de milha. E... Tem vários aqui, não tem? Livelo, que tem das companhias. Isso. Na verdade, isso começou lá nos Estados Unidos com a American Airlines, em 1981, se eu não me engano. Não foi recente? A American Airlines começou a recompensar os seus passageiros mais frequentes com milhas que eles poderiam trocar por trechos. Né? E isso foi se alastrando. Deu certo aqui, a American Airlines referência. Eu lembro que, se eu não me engano, foi a Diners trouxe isso para o mercado de crédito. E isso automaticamente foi se alastrando. Então, é uma tendência natural, até como fidelização, você sempre recompensar um cliente fiel. Algumas lojas do shopping dão desconto, outras dão cashback, outras dão milhas e pontos. Né? Então, de uma forma geral, praticamente toda companhia aérea, com exceção das low costs ali, tem um programa de fidelidade que funciona mais ou menos na mesma dinâmica. Só que aqui no Brasil a gente tem essa grande oportunidade que são mais empresas que bonificam o cliente com praticamente qualquer compra com pontos e milhas. Então, por isso que o nosso mercado é realmente diferente para a gente aproveitar. Mas Europa, Estados Unidos e outras regiões também, para quem mora e para quem frequenta esses destinos, também existem oportunidades. Mas você está falando ainda de um programa de fidelidade, né? Que eu posso ficar esperto com ele, comprar, que eu vou acumular mais milhas, e aí essas milhas eu posso trocar por passagens aéreas. Só que a gente está falando mercado, né? Como é que você viu o mercado?
como que... Por exemplo, que a gente está falando assim, ó, existe um programa de fidelidade, né? Isso. Eu posso ter cartão de crédito que acumula ponto, eu posso comprar na Livelo, eu posso comprar, sei lá, nas Casas Bahia, que teve uma promoção da Latam. Isso. Cada real que eu gastar, eu ganho 10 pontos nas Casas Bahia. Tá, acumulei para mim, né? E aí eu posso trocar isso por um bilhete aéreo, certo? Como assim um mercado de milhas? Como que o pessoal está ganhando dinheiro com isso? O que isso está virando grana, entendeu? O objetivo final de quem acumula milhas é viajar. Então, o objetivo inicial lá em 1981 era a mesma coisa e hoje continua sendo a mesma coisa, né? Só que o brasileiro, são 113 milhões de brasileiros que viajaram em 2023. Isso são dados reais. O brasileiro viaja em média de 1 a 4 vezes por ano. 113 milhões de CPFs? CPFs. Quase metade da população. Quase metade da população. Nossa! Então, o brasileiro viaja em média de 1 a 4 vezes por ano. E normalmente as pessoas têm um potencial de acúmulo de milhas que daria para viajar 5, 6, 7, 8, 10, 12. E o mercado se torna um mercado quando a gente entende que essas milhas elas podem virar viagens para outras pessoas. Então as milhas que eu adquiri podem virar viagens para o André. E o André pode me pagar para que eu proporcione essa viagem para ele. Então as milhas elas acabam virando uma moeda de troca. Eu resolvo um problema da pessoa que está querendo viajar, mas que o preço das passagens aéreas só dispara, a hospedagem só dispara, e eu tenho uma milha que eu acumulo através das várias opções que você mesmo disse, consigo viajar com minhas milhas com tranquilidade e ainda fico com milhas excedentes. Então esse mercado de milhas surgiu com base nisso, pela facilidade de acúmulo e pela vasta opção de uso, porque são 113 milhões de brasileiros viajando. Nossa. E como é que funciona? Como que você entrou nesse mercado, então? Conta isso. É engraçado isso, porque eu sou do interior de Minas, morei no interior até os 17 anos, e eu sempre conto esse trecho. Meu pai foi fiscal de banco rural, então ele sempre fiscalizava como estava sendo utilizado o dinheiro que os fazendeiros pegavam emprestado no banco rural. Então ele pegava primeiro era uma Brasília, depois um Opala. E viajava o Brasil, Pará... De Opala? De Opala. Nossa, saindo de... tinha posto de gasolina no... Então, é verdade, tinha que ter uma a cada 50 quilômetros. Então ele viajava sempre de carro. E eu fui crescendo ali, ouvindo as histórias do meu pai. Só que as histórias dele eram viagem de carro, mas ele contava história de destino. Então, comi uma carne de sol muito boa em Goiânia. É muito legal a cultura do Amazonas. Então ele foi contando característica do Sul, e isso foi fazendo com que eu fosse, eu quero contar minhas próprias histórias, porque era bom ouvir, então eu queria contar as minhas próprias histórias, sempre relacionadas ao destino, ao que fazer no destino. Só que esbarrava no problema, não tinha, né? Eu não era fiscal do Banco Rural também, né? Então eu sou engenheiro mecânico, eu já entrei na engenharia mecânica querendo trabalhar viajando. Formei, fui trabalhar viajando. Só que eu tomei pavor de viagem, porque eu trabalhava viajando 2 finais de semana do mês, em fábrica de cimento, trabalhando em alto de silo, 50 metros de altura, manutenção pesada, 16 horas por dia, e eu emendava a semana com o final de semana sem folga. Era sempre as mesmas cidades de São Paulo, eu conhecia hotel, fábrica de cimento e voltava para casa, em final de semana. Ou seja, o custo disso era muito alto para mim, o custo de vida. Claro. Né? Porque o custo das coisas é o tanto de vida que você abre mão para fazê-lo, né? Então, eu falei assim, que desfrute é esse? Eu queria trabalhar viajando. Trabalhar viajando é isso? Tô fora. Cadê as histórias que meu pai me contava, né? A história que eu contava para os outros, assim, Deus me livre, Pedro. Esse trabalho seu A fábrica de cimento tal, não sei o quê, a cor da parede, a pessoa me tratou mal, voltei, o hotel é assim, não vi exatamente nada. Isso. Não vi uma cachoeira, não conversei com ninguém, não vi uma dança do lugar, não entendi cultura, não desfrutei nada de gastronomia. Conhecia taxista, recepcionista de hotel e funcionário da fábrica de cimento. Era isso que eu conhecia. E eu falei assim, não, eu quero mudar de manutenção, não aguento não. Não aguento, assim, alinhado com o meu propósito, meu objetivo de vida, está totalmente desalinhado.
eu fui trabalhar na área comercial de uma multinacional que prestava serviço para a cimenteira. Então comecei a trabalhar com meus antigos fornecedores. Aí eu comecei para a área comercial. O comercial é um pouco diferente, porque eu viajava dia de semana. Eu viajava para várias cidades. E eu tinha mais tempo, porque eu fazia uma visita de 1 hora, 1 hora e meia. E eu ficava 2 dias no lugar. Então, além de conhecer ali... Faz parte do trabalho do comercial entender as coisas, né, cara? Você não pode ir lá chegar, se você é um profissional comercial, você chegar com a lista técnica, botar na mesa e ir embora. Eu compro por e-mail, né, cara? O comercial tem relação, né? Você tem que ir lá escutar, entender a dor do cliente, né? E nessa época, eu conheci um grande amigo meu, Diego Galarza, que era um cara que, se não me engano, já tinha viajado mais de 100 países a trabalho. E ele começou a me passar uma visão diferente do que era viajar trabalhando. Então eu comecei a viver um pouquinho mais restaurante, comecei a acordar cedo e dar uma corrida em praia, comecei a realmente desfrutar, fazer isso aqui. Eu achei muito legal essa frase aqui. Gostou dela? Não esqueça de curtir a jornada. Então assim, no final das contas, fazer do limão limonada, né? Pô, dá pra ser um pouco melhor. Sair daquela manutenção que não me deixava ter tempo pra nada e agora eu tô no comercial que eu consigo visitar várias cidades e desfrutar um pouco disso. Então eu comecei a viver isso. Só que ainda com tempo reduzido. Eu tinha uma demanda profissional para cumprir dentro de um horário específico porque eu era CLT, né? Bate a ponto. E durante o tempo foi bom, conheci 23 estados no Brasil e... Foi minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu acho que foi a trabalho também, para Nova York. Legal. Só que a gente começa a repensar. É isso que eu quero mesmo? Quero ficar batendo ponto e viajando para onde eles querem me mandar, no período que eles querem me mandar? Ou eu quero realmente escolher para onde eu vou, quando eu vou? Antes de eu ter tomado a decisão de largar o CLT, eu lembro da primeira viagem para a Europa que eu fiz, depois do meu intercâmbio. Você era comercial na mesma empresa? Não, eu trabalhava na Cimentos Lis, em Vespasiano, depois fui trabalhar na ThyssenKrupp e depois na FLSmith. Nessa época eu morava em São Paulo. Todos são empresas de cimento. A Cimentos Lis é uma cimenteira mesmo, uma fábrica de cimento. A ThyssenKrupp e a FLSmith são multinacionais que forneciam tecnologia, serviço e produto para cimenteiras. Então são fornecedores. A FLSmith, por exemplo, ela fabrica uma fábrica de cimento inteira. Ela fornece a tecnologia, todos os equipamentos. Então, assim. Você ganhava bem pra caramba, né? Era um ótimo salário, bem acima da média do piso da engenharia. Entendi. Você pode falar quanto? 12 mil. Na época, 12 mil mais o dinheiro das viagens. Então, chegava próximo de 20. E comissão também, né? No final do ano tinha... O último ponto foi 4 salários. Não, foi 2 salários e meio. Já era um CLT premium, já. Não, já era bom. Não chegava pra reclamar. Sobrava dinheiro, dava pra investir. Tá? O problema não era o dinheiro, assim... nunca é, né? O problema do empreendedor nunca é o dinheiro. Eu estava escrevendo uma entrevista que um cara me mandou uma série de perguntas para participar de uma entrevista. E eu estava colocando lá, cara, quando eu era CLT, o que mais me incomodava era o limite. E eu ganhava bem. É o limite. Então, tipo assim, cara, pô, tô preso, sabe? De todas as liberdades que o empreendimento te dá, acho que a geográfica e a de tempo são as campeãs. Sim. E a de tempo, para mim, é campeã. Por exemplo, a gente estava gravando aqui esse bate-papo no meio da tarde. Sim. Né? Então, a gente tem flexibilidade para definir que horas que a gente vai treinar, que horas que a gente vai almoçar com a família, se a gente vai ver um filme de tarde, se a gente vai trabalhar de noite. Então, sim, a gente tem essa liberdade. Nessa época, eu tinha planejado uma viagem para a Europa e toda viagem a gente tem orçamento. Eu tinha colocado um orçamento de 10 mil reais. Então, eu pego 10 mil reais e coloco para fazer a viagem. Nessa época, eu tinha um cartão Nubank, eu reservei o voo pela Decolar, o hostel pelo Hostel World, comi em barraquinha e fiquei mal localizado de uma forma geral. Conheci o leste europeu. Falei, pô, leste é barato. Leste eu vou gastar uns 9 mil. Gastei 18. 18 fazendo tudo errado, sem conforto nenhum. É o que acontece com muita gente que não viaja tanto porque é essa frustração. Pô, viajar é caro pra caramba.
muitas vezes estoura o orçamento. Você volta tendo uma dívida, entre aspas, uma dívida daquela viagem ali que não estava programada para você pagar. E você vai falando assim, não dá, não é para mim. E eu te voltei com esse sentido. Eu voltei com esse sentimento assim, tudo que eu queria era viajar. Aquele pessoal do Eurotrip é tudo mentiroso, né? Que ódio desses caras. A minha viagem para o leste europeu, obviamente tem a herança do filme Eurotrip, né? Eu lembro daquela cena dela trocando 90 centos de dólar por um hotel. Um hotel, né? Dando 1 centavo de gorjeta, o cara dando um tapa na cara do chefe dele. Essa cena é icônica. Acho que era em Bratislava, não sei, alguma coisa assim. Mas o curioso, eu voltei para casa com essa frustração. Mas, a viagem foi legal? Foi. Mas o custo-benefício geral disso foi bom? Não. Gastei mais do que podia, mais do que tinha reservado para isso. O restante do dinheiro eu vou ter que tirar de reserva, aí muda outro plano, né? Não deu. É horrível, né? Você tem base em engenharia, você deve gostar de planejamento, né? Na hora que estoura o planejamento, passa mal. Eu sou assim, tem que sobrar dinheiro. Fiz errado o negócio, né? Mas aí, o que foi a grande mudança? Eu falei assim, eu tenho um objetivo de viajar sempre que eu puder. Não vou conseguir com o conhecimento que eu tenho e nem o dinheiro que eu tenho, não vou conseguir viver o padrão de viagem que eu quero viver. Na quantidade de viagens que eu quero viver. Sim. Eu tenho 2 saídas. Ou eu consigo mais dinheiro, ou eu gasto menos em viagem. Eu pensei, como é que eu vou arrumar essa solução? Aí começou a aparecer para mim anúncio de acúmulo de milha, etc. Uns amigos que já tinham comentado comigo, o Júlio e o Mar já tinham comentado comigo isso. Eu falei assim, rapaz, vou dar atenção para isso, não custa nada. Vou aqui começar a estudar esse negócio. Aí na época era muito vantajoso vender milha naquela época, porque você acumulava muita quantidade. Que ano que era? 2019. Sim. Ainda era vantajoso, já tinha limitação de CPF, mas o ganho que você tinha na venda de milhas era muito bom. Era 20%, 25% de ganho na venda. Você acumulava com compra ou comprava milha, caía de vantagem, aquelas coisas. Sim. Que na época era muito vantajoso, comprava em grande volume, né? E ganhava 20, 25% na venda e recebia em 2 dias, se não me engano, naquela época. 5 dias, uma coisa assim. Quanto mais prazo você dava, mais dinheiro você recebia, né? Você podia receber até 45 dias. Mas acho que nessa época era 30, ou sei lá, a Maximilhas era 30, uma coisa assim. Nessa época era tranquilo, não tinha acontecido nada. Vendi, recebi. As milhas que eu tinha dava para viajar, fiz uma viagem para Salvador. Aí eu falei assim, eu vou testar uma viagem internacional. Fui para Assunção, no Paraguai, morava em São Paulo, 22 mil milhas de Latam. Eu acumulava muito fácil. Fui e voltei e falei assim, deu certo. Aí um amigo meu, que trabalhava comigo, falou assim, vamos para a África do Sul? Vamos, 79 mil milhas de Latam. E de volta? E de volta, para Joanesburgo, Guarulhos de Joanesburgo, vou direto. Comprei a minha e falei assim, eu vendo para você. Opa! Aí ele foi, me fez um Pix, acho que na época era 3 mil. Entre 2.500 e 3, não lembro. Eu falei assim, tá funcionando para atender meu objetivo. Eu tô acumulando milhas excedentes e essas milhas eu tô ajudando outra pessoa a viajar. Ele tá pagando um preço que para ele é justo e para mim é dinheiro no bolso. Tá aí o mercado das milhas. Então isso foi em novembro para dezembro de 2019. Na hora que você começa a ter sucesso nas estratégias, você fala assim, peraí, eu tenho que falar isso para mais gente. Criei um grupo de WhatsApp com 10 amigos. 10 virou 30. Aí eu falei assim, eu tenho um negócio aqui. Já gerei demanda, já criei uma lista. Resolvi... Você ainda era CLT nessa época? CLT. Aí eu lembro que em fevereiro tava com... Então você fez uma transição mesmo, né? Que legal, cara. E agora entendendo mais sobre marketing, sobre comercial, vendas e pós-venda, eu vejo que eu criei uma lista no WhatsApp de pessoas super interessadas, de pessoas interessadas ali. Essas pessoas depois viraram meus clientes quando eu lancei infoproduto. Porque na época era só um grupo para discutir estratégia. Eu jogava umas promoções ali, porque quando é um assunto a gente gosta de falar, a gente fala o tempo todo. Então eu queria falar para quem queria ouvir. O pessoal do meu trabalho já me procurava, os amigos já me procuravam. Começou a virar realmente, todo mundo vinha atrás do Pedro.
Isso foi dezembro e fevereiro, eu estava no carnaval de BH com um amigo meu, Japa. Ele falou assim, Pedro, vamos criar um Instagram? Cara, eu não sou dos mais extrovertidos. Eu fui aprendendo a me comunicar melhor com o passar do tempo, conversando com mais gente. Eu falei assim, ó, é carnaval, noite de carnaval, todo mundo, aquele papo de tonto, sabe? Eu falei assim, vamos, claro, esse negócio não vai pra frente. Vou dar moral aqui pra não render. Eu brinco com ele até hoje isso. Deu terça-feira, ele falou assim, Pedro, pensei em alguns nomes aqui. Nome de quê? Do nosso Instagram, ué. Ele. Aquele negócio que a gente começou sábado? Tá, qual o nome? Guru das Milhas. Jesus Cristo. Demais, né? Horrível. Nossa. Aí o segundo, Cheio de picareta, né? Não gostei não. General das Milhas. Eu falei assim, você é do exército? Eu não sou, ninguém é não tem nada a ver. E na época tava aquela polarização com o Bolsonaro, sei que, o pau quebrando. Não é bom. E eu só tentando vetar a ideia. Aí ele falou assim, gerador de milhas. Eu disse, meu Deus, mais um nome horrível. Mas entre os três, é o menos pior. Gerador é bom. Gerador, hoje meio que pega e fica faz mais sentido. Mas na época era um nome horrível, na minha opinião. Eu falei assim, não estou sugerindo nada, tô só negativo. Vai, gerador. Aí, criamos o Instagram. E eu falei assim, mas eu tenho condição. Eu não vou aparecer, eu vou postar quando der. E não é meu plano A. Ou seja, tentei matar um negócio de toda forma. Aí comecei a postar uma vez na semana, um story. 2 vezes na semana, outro story. Aí as pessoas começaram a seguir. Saiu de amigo familiar e começou a chegar amigo de amigo. Então o Instagram começou com 0 pessoas, já tinha 100 pessoas. Depois 150. Eu lembro que nos primeiros 6 meses, 4, 5 meses, a gente tinha 1.000 seguidores. Bom, hein? Com 2.000, 2 para 3.000, eu recebi era tipo 3.000. Eu recebi uma pergunta no meu direct assim, Pedro, você tem consultoria? Aí eu falei, tenho. Não tinha. Normal. Eu falei assim, gerei demanda, deixa eu ver se agora eu consigo converter, né? Você falou que tem, mas é porque você tinha, só não estava organizado, você não sabia como dar. Você tinha, né? Eu estava explicando isso, cara, numa mentoria que eu estava fazendo semana passada. Eu estou mentorando um cara, eu não posso falar detalhe da mentoria, que minhas mentorias são todas confidenciais, né? Mas de uma forma geral, ele é um cara tecnicamente avançado, ele tem um conhecimento técnico assim, estupendo, muito grande, mais de 20 anos de experiência, etc. Só que em outras áreas, o cara é horrível, não sabe vender, não sabe marketing, etc. E ele está montando o negócio dele do zero. E ele está muito preocupado com o produto. Eu falei, mano, larga isso, cara. Você já sabe isso aqui, você já tem. Não tem. Tem porque se você qualquer demanda que aparecer e você consegue desenvolver, eu consigo. Então você tem. O que você não tem? Você não sabe vender, vai aprender, cara. Você não sabe marketing, vai aprender. Põe na rua, vende sem estar finalizado, mas você finaliza. É muito isso. E esse caso é exatamente isso. Aí ele perguntou assim, quanto é? E eu nem entrei com ele em processo de venda, nada disso. Eu falei assim, 1.000. Tirei 1.000. O número veio na minha cabeça, eu falei assim, 1.000. Aí ele, tá bom. Você pode vir aqui em casa hoje 7h30? Era tipo 2h30. Aí eu posso. Eu, puta vida, vim de um trem, não sei entregar. Entrei no Google, como fazer consultoria. Peguei umas informações picadas lá, enfiei o caderninho debaixo do braço, o computador debaixo do outro, fui pra casa dele. Pro escritório dele. Chegou lá, ele virou um bate-papo assim, igual a gente tá tendo. Aí eu perguntei assim, como posso te ajudar? Ou qual a sua dúvida? Virou uma pergunta e resposta que acabou criando uma linha de raciocínio. Ele me pagou, no dia seguinte um amigo dele falou assim, fulano me indicou, eu quero fazer consultoria com você também. Eu falei, tô rico. Cara. Na hora eu pensei, tô rico. Quantas horas tu gastou? 1h30, 2. Não, a primeira acho que foi 2h30, a segunda foi 1h30, 2. Nossa. Quase 300 e pouca hora. Boa. Então... Isso porque você nem otimizou, você não... Nada, sozinho, sem noção de nada. A demanda chegou sem nenhum storytelling, sem marketing, sem estratégia de venda, sem nada assim. Realmente divulgando informação, gerando a reciprocidade, que é uma das formas de vender legal também, né? Aumenta a consciência, gera a reciprocidade e automaticamente existe um percentual de pessoas que vêm procurar uma solução mais completa sua.
Então, cheguei em casa alguns dias depois, ou no mesmo dia, eu não lembro, e falei assim, estão abertas estão abertas as primeiras vagas da mentoria do gerador. Fim de 9. Eu falei assim, rapaz, eu com 3 mil seguidores. Boa. 9, 10 vendas ali. Quando tiver 30, 100, 150, esse negócio aí vai ser exponencial, nunca vai ter tempo ruim. Tem bastante produto de upsell e etc, né? Só que eu tinha uma coisa, né? Eu não contava com a jornada. Eu não sabia o que vinha pela frente. Então, a ignorância, às vezes, ela é uma dádiva maravilhosa. Porque se eu soubesse, talvez, das grandes dificuldades de um empreendedor, sem saber como que esse empreendedor pode mitigar esse risco, passar por essa jornada mais tranquilo, talvez eu nem teria começado. Sabe o que eu fiz? Deu um mês eu pedi demissão. Eu pedi demissão desse emprego. Eu não forcei para ser demitido, eu não esperei uma situação ruim. Não. Cheguei, entrei, chamei meu superior, né, meu gerente para um papo. Eu já era gerente de conta, atendia Votorantim Cimentos no Brasil, Intersemente, várias empresas bem grandes. E falei assim, o ano está acabando, foi exatamente assim. Eu sei que o ano está acabando, vocês devem estar planejando o ano que vem, então pode planejar o ano que vem sem mim. Uhum. Por quê? É dinheiro? Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Tem alguma coisa que não pode fazer? Não. Queria só agradecer mesmo, mas estou com outro projeto. Eu pedi demissão sem ter a mínima ideia do que eu ia fazer. Só que eu tinha demanda. Eu percebi que eu tinha demanda. Então, a demanda existe, automaticamente você cria o produto, você entrega e vai me fazer melhoria contínua. Marketing, venda, pós-venda. É até o nosso método no nosso acompanhamento, MVP. Não é o MVP, né, o mini produto viável, mas é marketing, venda, pós-venda. É uma sequência, na verdade, um ciclo, você vai estar sempre repetindo e melhorando, sempre repetindo e melhorando. Então foi assim que eu comecei e foi assim que eu fiz a transição de carreira. Os primeiros meses maravilhosos, mas depois começou os outros desafios que o empreendedor tem. Processo, pessoa, rotina. Aí entra pandemia E outros cenários externos, né? Então, processo, pessoa. Você quase falou igual o Marco Lemões agora, do sócio. Processo, pessoa e produto, que ele fala os 3 P's dele lá. Então, a gente precisa disso tudo. E se a gente tentar implementar tudo, não vai conseguir. Porque o recurso é escasso. O recurso, muitas vezes, o recurso é tempo e dinheiro, basicamente, mas os dois são escassos. Uma vez eu escutei um velho sábio falando, cara, que o recurso sempre falta. Se ele não faltar, ele está mal administrado. Boa. Fato. Se tiver sobrando, é que você pode parar tudo e acender a luz vermelha porque o pau quebrou. Você está fazendo merda. Literalmente. E eu gosto da frase de que o custo de qualquer coisa é o tanto de vida que você troca por isso. Lógico. Então, para mim, esse recurso que você descreveu aí dessa forma é o mais importante de todos. Porque tempo é vida, né, cara? Eu estava discutindo isso ontem com os meus sócios, né, de uma startup que a gente abriu recentemente e tal. E o empreendedor que está na frente dela, brigando por algumas questões, eu explicando para o meu sócio que era advogado, ele é advogado, né? Falei assim com ele, cara, para esse cara aqui é essencial essa cláusula. Ele, nossa, mas ele está muito inteligente. Eu falei, eu sei. Eu penso o seguinte, esse cara vai ficar de 10 a 15 anos na vida dele por conta desse projeto. E isso aqui é importante pro cara, entrega para ele, velho. Porque o cara tá entregando o que ele mais tem de valor, entendeu? Pô, imagina. o tempo, a dedicação, a vida. A gente é sócio dele, não é chefe dele, né? Em pouco tempo eu espero que esse cara mande mais que a gente lá, porque a ideia é essa mesmo, né? Mas, cara, sem esse cara não tem empresa, entendeu? Então deixa isso com ele, entendeu? E de novo, assim, eu tive conversando com o ex-presidente da IBM aqui no Brasil. Ele é sócio desse grande amigo meu e ele já tinha saído e ele falou assim, pô, hoje eu trabalho só com o que é legal, sabe? Só com o que é prazeroso. Então, de novo, não esqueça de curtir a jornada. Então, para que ficar fazendo alguma coisa que não é legal? Se isso vale para você, vale para quem você contrata. Sim.
Se você vai ser o carrasco, igual eu fui muitas vezes, até trazendo uma herança de cimenteira, que é uma linha mais ordem. Ordem. Eu comecei muito errado. Antes, a galera que trabalhava comigo... Não, ainda mais no turismo, né? A galera super sensível, né? Então hoje, eu falo com todo mundo, assim, eu quero que aqui seja um lugar legal para vocês estarem. Então não quero que... Mas se você não fizer seu trabalho, te manda embora. Mas obviamente tem meta, tem indicador, claro, assim, a gente tem os acordos. Mas eu não quero que isso aqui vire porque um inferno. Tem muito empreendedor que assiste a gente que confunde, tá? Você fazer um ambiente de trabalho que ele é saudável, agradável, com ficar atendendo a demandas histéricas infantis. Os caras confundem, entendeu? Uma coisa é você ter um ambiente justo, legal, que é bom das pessoas trabalharem, outra coisa é você ficar a serviço de bobagens, né, que as pessoas estão reclamando, etc. E deixando elas fazerem o que querem, sendo que isso não dá retorno pro seu negócio. De maneira, negócio é negócio. O negócio só nasce porque ele ajuda alguém e ele resolve o problema de várias pessoas e ele precisa ser saudável financeiramente. E o dono, os sócios que vão decidir ali o que a empresa precisa de receita. E a gente monta o time de recurso para atender isso aí. Então, o que eu vejo como principal que eu estou aprendendo muito durante as semanas é lidar com a necessidade individual de cada um. Entender o que é medida de sucesso para cada colaborador. Então, na semana passada, eu fiz uma rodada de conversa com todo mundo da minha equipe. Hoje são 12. Para entender o que é medida de sucesso para você. O que você quer? Como é que a dinâmica é mais interessante para você aqui? Para poder entender assim, o que esse cara não aceita, o que é importante para ele, entender um pouquinho do lado pessoal para também... E como é que você seleciona quem que você demite? Duas coisas, fit cultural e esse segundo ponto que você comentou sobre... fugiu o nome, vai vir. Tipo o don'ts, assim, né? O que não fazer e continua fazendo o que não deve ser feito. Porque alguma ordem tem, né? Mas é um pouco diferente do que você vivia lá na construção, né? Porque, tipo assim, eu escuto muitas pessoas falarem que é bom trabalhar na IN8, sabe? Mas eu também vejo que às vezes abuso e eu preciso colocar um pouco de Maquiavel na história, entendeu? Tipo assim, senão... Como que a gente trabalha? Eu tenho dois lados, assim, né, nesse pensamento. Eu gosto do Pedro trabalhando em home office, porque eu performo, porque eu sou dono da empresa. Então ela não vai perder a rédea do negócio. Alguns profissionais não conseguem trabalhar de home office. É perfil. Outros conseguem perfeitamente. Só que quando você tem muita gente, fica muito difícil você falar assim, esse é nessa condição, esse não é. E hoje eu compro a briga do home office. Porém, não monitoro, até pelo regime de contratação, não monitoro horas trabalhadas e monitoro entrega. Então são papos bem francos. Para atingir essa meta eu preciso disso de você, disso de você, disso de você. Tem os acompanhamentos, as weeklies e as dailies, para entender qual a dificuldade você está tendo para entregar o que a gente acordou. Isso. A gente consegue resolver juntos? Sim, então vamos lá. Agora, bandeira amarela, bandeira vermelha, obrigado. Você controla, então, a produtividade do profissional de acordo com o que você espera dele, da posição que ele ocupa, se ele não te entregar, tchau. Entrega. Perfeito. E se eu entender que eu dimensionei errado a remuneração com a entrega, eu vou fazer algum ajuste. Vou contratar alguém mais júnior, ou contratar alguém mais sênior. Então, tudo isso é forma de dimensionar. Show. Massa. E como é que foi essa história de sair da CLT, pedir demissão, de repente dar de cara com a pandemia, não tem nenhum negócio montado direito ainda, que você falou que tinha 15 dias, né, cara? Você abriu dia 1º de março, dia 15 fechou tudo, foi isso, né? Isso, em novembro eu pedi demissão. Então eu tive 6 meses de mantendo as duas coisas e a pandemia estava no meio, vamos dizer assim, né? Estava longe de acabar. Mas você pediu de 2019 demissão? Você pediu demissão em 2020? Isso. Tá. Em 2019 eu comecei a colocar em prática, montei meu grupo de WhatsApp. Início de 2020 houve aquele papo lá do carnaval, etc, de um amigo meu, do general, do guru, do gerador. Entendi. Então você abriu seu negócio em 2020, né? Em 2020. Isso é uma parada interessante.
porque às vezes eu escuto o empreendedor falando assim, não, estou esperando o melhor momento. Essa história do melhor momento tem uma conjuntura mágica que o cara está imaginando dentro da cabeça dele lá, né? Que não existe. Normalmente o pior momento é o melhor momento para você abrir um negócio, sabe? Assim, os que prosperam, eu vejo eles muito nesse sentido. No meio de uma crise, é o que mais acontece. Ou o cara foi demitido de forma dramática, ou o cara entrou de cara com uma mudança de mercado, curva fechada, tipo a pandemia, mudou tudo de uma vez, de repente, etc, né? Ou então, sei lá, quebrou uma empresa enorme, ninguém acredita no mercado, ele, opa, agora que eu vou entrar, entendeu? Crise e oportunidade andam junto. Juntinho, colado. Saiu uma empresa, tem a oportunidade de ou várias outras empresas criarem soluções melhores da que quebrou. Seja por má gestão, ou seja por várias coisas. Toda crise tem uma oportunidade. E o tempo inteiro está tendo alguma crise e alguma oportunidade. Sim. Não tem jeito. Então, assim, você acredita no negócio, faz sentido para você, você entende que tem um público que possa se interessar por isso? Eu tenho que fazer um plano de negócio. Que tem que fazer plano de negócio? Obviamente depende muito do nível de investimento que você está pensando e do mercado, né? Começa pequeno, começa só assim mesmo. É lógico. E vai indo devagarzinho, vai pisando. O seu plano de negócio, ele passar de uma folha A4, não faz, que você tá em Nárnia, né? Se você nunca teve um negócio, se você não sabe o que você está fazendo, você vai abrir e montar um MVPzinho, se você passar de uma folha A4, você está complicando ele. E a gente conversou antes de começar a gravação aqui, o medo, ele existe pelo desconhecido. Na hora que você coloca o primeiro pé, você fala assim, peraí, não era tudo que eu achava, não. Você coloca o segundo, você fala, peraí, isso aqui eu entendo. Isso aqui eu sei mais ou menos. Ali eu conheço o André que pode me ajudar. André, como é que você fez ali? Então, certamente você conhece pessoas, talvez amigos, familiares, etc., que tem algum conhecimento em alguma área que você vai precisar de ajuda. Só que na sua cabeça está assim, não, vou ter que cuidar de contabilidade, financeiro, jurídico, RH, pessoa. Não quer não. Não, gente. Não precisa dar conta de tudo sozinho, não. Começa pequenininho. E vai fazer melhoria contínua com os aprendizados. Sim. E vai colocando metas pequenininhas. Não faz meta ano, não. Faz, o que eu quero para agora, para os próximos 30 dias? Eu quero estruturar aqui a minha empresa. Então vou fazer contabilidade, vou criar meu CNPJ, vou arrumar isso aqui e isso aqui. Para quem que eu vou vender? Deixa eu entender aqui qual que é o público que eu posso comprar. Isso é legal pra caramba. Você tá me lembrando uma conversa que eu tive com um vendedor de picolé, cara, lá em Salvador. O cara me parou pra conversar e ele falou assim, eu já até contei esse outro podcast, compra o meu picolé pra me ajudar? Aí eu olhei pra ele assim, o cara parecia ser simples, né? Parecia. Eu falei, pra te ajudar ou porque é bom? Não, o picolé é bom, é por quê? Aí ele começou a vender o picolé direito, vendeu e tal, minha mãe levou um picolé dele lá, ele tava comigo. E ele foi vender o picolé na praia, voltou, na hora que ele voltou, ele me chamou pra conversar, ele falou, você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu sou empresário, né, contei minha história pra ele e tal, sou CEO de uma empresa, trabalho com tecnologia. Como você montou sua empresa? Eu falei, contei a história toda, né? Você fez investimento? Eu falei, não, montei ela só com o meu trabalho. Aí ele falou assim, não, porque eu leio Flávio Augusto, eu li Pai Rico, Pai Pobre, ele desceu uma lista de livros que eu já li, a grande maioria deles eu já tinha lido. E eu não consigo entender na hora que o Flávio Augusto fala comigo assim, pensa grande. Eu olhei para ele e falei assim, mano, o cara tá vendendo picolé na praia, como é que esse cara vai pensar grande? Não dá. Ele tem que pensar o próximo passo, que é justamente o que você falou. Ele está vendendo picolé na praia agora, ele tem que pensar na barraquinha, depois ele pensa na loja, depois, né, ele pensa num produto. Não tem como ele pensar numa fábrica gigante na casa que o Flávio Augusto tem lá em Orlando. Não dá, tá distante demais, entendeu? E essa distância que faz desanimar, porque você não consegue criar um plano prático até aqui. Hoje, sempre que eu converso com meus mentorados, eu faço o plano de 30 e de 60, a depender do nível que cada um tá. 30 dias, nos próximos 30 dias você quer o quê? Então fica um objetivo mais claro, um passo a passo mais claro. Vamos falar disso aí então. Como que é a sua mentoria? Como é que... Eu tenho uma mentoria para agente de viagem, exatamente por esse mercado ter iniciado lá em 2019 para mim, vendendo uma passagem para um amigo com minhas milhas. Eu iniciei como influenciador de milhas, como infoprodutor e hoje eu sou agente de viagem. Então tem agência e tem empresa de treinamentos. Eu fui percebendo que as pessoas que aprenderam a viajar com milhas provavelmente vão passar a mesma coisa que eu. Tem milha, hoje não tem lugar seguro
de referência como tinha antes, assim, na cabeça das pessoas, né? Existem outros portais que estão surgindo e estão aparecendo aí que indicam que substituirão em breve as grandes plataformas, porém as pessoas continuam acumulando milha, mas não tem tempo para poder fazer as viagens. Essas pessoas podem criar uma segunda profissão, trabalhando com liberdade geográfica, porque a agência de viagens ela não precisa de um endereço físico, você pode trabalhar de casa, é gratuito para abrir, MEI e Cadastur é de graça, não precisa de fluxo de caixa porque você trabalha primeiro recebendo e depois pagando. E quantas pessoas que você conhece que viajam 1, 2, 3, 4 vezes por ano? E quantas pessoas que essas pessoas conhecem que podem te indicar? Eu tenho uma conhecida que é agente de viagem, cara. Um dia ela tá... Foi engraçado demais. Um dia eu fui com a turma pra obra, ela tava lá. Era tipo, a obra um bar aqui das antigas, né? Daqui de uma boate, bar, sei lá. Então é a obra, você tem que ir pra ver. E aí, isso era um sexta ou sábado à noite. Na segunda, ela tava em Orlando, cara. Entendeu? Tipo assim, direto, ela tá na Europa, não sei o que, papai, lá a gente viaja. E ela não é funcionária de ninguém, não. E como que essas duas coisas se juntam? Normalmente o viajante, ele tem um CLT, ou é autônomo, ou é servidor e etc. E isso trava o viajante de viajar. Sim. Na hora que o viajante percebe que a coisa que ele mais gosta de fazer, provavelmente é a coisa que a maioria das pessoas mais gostam de fazer, que é viajar, 113 milhões de brasileiros viajaram em 2023, são dados. Aí você começa a perceber assim, não é só eu que gosto de viajar, não. Eu podia usar meu conhecimento, aprimorar o meu conhecimento para ganhar dinheiro trabalhando em qualquer lugar do mundo, ou trabalhando próximo dos meus filhos, de casa, ou na rocinha ali que eu gosto de ir pro meio do mato e trabalhar, ganhando mais dinheiro do que, por exemplo, um médico, um juiz, um engenheiro. Porque é mais ou menos assim que funciona. Uma agência de viagens que trabalha de forma inteligente com consolidador, operador e milha, tem em média de 15% a 25% de lucro. Vendeu 100 mil... De markup ou de lucro? De lucro operacional. 20%. Vendeu 100 mil, 20 mil no bolso. Ah, 100 mil é muito difícil. Quanto que é uma viagem? Uma viagem de uma família para o Nordeste é 10 mil. Uma viagem de uma família para a Europa é 20 mil. Você não precisa de muitas vendas, não. Você precisa de poucas vendas no mês para ter, por exemplo, um resultado desse. Então, eu criei minha agência de viagens, deu super certo. E meus próprios alunos pediam um próximo passo. Então, hoje eu tenho minha mentoria, que se chama Mentoria Viagem como Negócio, bem sugestivo, onde eu ajudo essas pessoas a entenderem sobre marketing, venda e pós-venda. Por isso que é o MVP. Entendo marketing como crescer a audiência, então sair do perfil de 0 para 160 mil seguidores, crescer a audiência e captação de cliente. Venda é relacionamento, não tem venda sem relacionamento, venda é bate-papo. E oferta de ajuda. Então existe muita inversão de polarização. Quando você se conecta com a pessoa e cria um relacionamento, entende com perguntas qual que é a dor e desejo, né? Qual que é o desafio e desejo que essa pessoa tem, automaticamente você vai colocando elementos da sua solução na conversa. E essa pessoa vira assim, não, mas então me ajuda. Não, mas como é que é seu serviço? Inverte, é a pessoa que está interessada, não você que está pressionando a venda. Então, e por último, pós-venda, é a entrega e o LTV. Quem comprou de você tem uma probabilidade muito maior de comprar de novo do que uma pessoa que não te conhece. Porque aquela pessoa já abriu a carteira para você. Hoje eu conversei com um cara, trabalha numa Venture Capital, mora lá em Floripa, cara. Aí ele falou assim, não, nunca usei a agência para viajar. Eu falei, cara, você tá dando mole. Ele falou, não, esse mercado vai morrer. Eu falei, bicho, não vai nunca. Não vai morrer nunca. Sabe por quê? Porque você já passou aperto em viagem? Ele é gringo. Ele falou, vários. Eu falei, é por isso que nunca vai morrer. Um dia você contrata um agente de viagem que seja bom, você vai ver que ele vai te dar todos os caminhos para você não ser roubado, para você ir para os melhores lugares, né? Onde que estão as passagens mais baratas. Ele tá assim, às vezes eu olho minhas milhas, né? Eu falei com ele do Busca Milhas e tal. Eu olho minhas milhas e não faz sentido usar, eu acabo comprando em dinheiro, eu perco as milhas. Pois é, o agente de viagem vai te falar
para quem que você vende suas milhas se não fizer sentido, né? Às vezes ele compra e vende para outra pessoa, tipo assim, não tem como não ter um agente de viagem, cara, não adianta. São 40 mil agentes de viagem no Brasil, só que 90% trabalham da maneira tradicional. Vai ter uma franquia de uma CVC numa cidade pequena, no centro da cidade, vendendo um pacotinho. Então, assim, isso mudou, gente. Nossa, isso horrível. Mudou. Hoje, uma agência de viagens que trabalha de forma moderna e segura, trabalha de casa. Só que cuidando da viagem de ponta a ponta. Eu sempre falo com meus mentorados, nosso objetivo não é vender passagem. Nosso objetivo é dar a solução da viagem completa para aquela pessoa. Então, através de perguntas no atendimento, que é um bate-papo, como eu disse, a gente entende o motivo da viagem, quem que são as pessoas que estão viajando com elas, são pais mais idosos, aí você vai proporcionar um hotel com acessibilidade. É criança, estava conversando com a Ju ali, você vai proporcionar para ele um lugar que tem monitor, para as crianças darem paz para os pais poderem usufruir um pouquinho, as crianças também. Tá viajando sozinho, pô, qual é o objetivo? É solteirão? Vamos colocar você num ambiente, então, um centrinho mais movimentado para que você consiga evitar deslocamento. Tu gosta de natureza, você gosta de que você gosta, né? E para isso, se você viajar, você tem muito mais lugar de fala, vamos dizer assim, né? Sim. Senão, se você é um viajante, isso casa muito bem. Você conhece quantos lugares? X, legal, fale sobre esses lugares com o seu cliente. Ou dê referências. Pô, tá querendo um lugar... Mato. Bobagemzinha. Eu estive no Uruguai, né? Fui lá em Montevideo. Lindo. Cheguei lá, troquei dinheiro no aeroporto. Taxa lá em cima. Cara, eu consegui o quê? 6 pesos por real. Recebi 6 pesos por real. Troquei na rua, foi 8. Esses detalhes. E outra coisa, todo mundo lá aceita real. Eu não precisava nem trocar. Entendeu? Eu falei, cara, que é isso aí? Por causa disso, só aí já foi 500 conto embora. E tem duas coisas. O que as pessoas acham que querem e o que elas realmente precisam. Então, quando as pessoas te procuram, uma agência de viagens, assim, quando as pessoas me procuram para uma passagem aérea, é porque na cabeça delas uma agência de viagem muitas vezes só vende passagem aérea. Ela vai comprar passagem no Booking, a hospedagem no Booking, o seguro do cartão ou no Assist Card da vida, mas ela fica fazendo várias compras, depois em reunir aquela documentação toda solta. O objetivo é trazer a solução completa para o cliente, ajudando em câmbio, transporte para o aeroporto, passagem aérea, prioridade em fila, sala VIP, seguro, roteiro, concierge de viagem, está completo. E que sabe todos os caminhos, né, cara? O agente de viagem, ele sabe até o que ele fala com o atendente para conseguir o que ele quer. É impressionante, assim. Se você tá querendo viajar sem dor de cabeça, é o melhor caminho, né? Saiu uma pesquisa da Panrotas, uma matéria da Panrotas, falando que o que o brasileiro mais busca não é preço, é segurança. Principalmente pelo que aconteceu com a Urb, a 123, etc. Que alguns pacotes de passagens não foram entregues. Hoje as pessoas têm muito mais medo da viagem não acontecer do que realmente pagar o preço mínimo que encontrar. Então, essa oportunidade realmente assim, olha, você vai viajar comigo? Esse é meu telefone, tá? Qualquer problema que você tiver, eu vou resolver para você. Não precisa, se não fala inglês, fica tranquilo. Deu um problema no hotel, me liga que a gente resolve para você. Esse tipo de atendimento, quem faz é uma agência de viagem. Então, o mercado de milhas me trouxe isso. Show. Esse conhecimento me fez viajar mais, me fez enxergar que eu consigo vender passagem para outras pessoas, me fez criar um negócio complementar ao meu negócio principal. Então, vira um ecossistema completo que teve origem com milho. E antes de ter esses problemas aí que você descreveu, né, todo mundo achava que a figura do agente ia deixar de existir, né? E olha só a crise explodindo e implodindo, né, cara? A crise que aconteceu no ano passado aí com essas movimentações, ela fez com que agências de viagens se profissionalizassem. Então, novos agentes, por mais que trabalhem de casa, com computador e celular, hoje eles precisam reforçar posicionamento, trazer mais segurança no atendimento, uma linguagem com mais credibilidade. Então, qualquer um consegue fazer, de casa, sem custo, sem investimento inicial.
Mas, então você acha que a audiência nossa que está assistindo, né? É uma boa porta de entrada para o empreendedorismo se tornar um agente, né? Sim. E é justamente essa que é a sua consultoria. Você não trabalha só com milhas aéreas. Não. A sua consultoria é para treinar o agente mesmo. Eu ensino viajantes com um infoproduto. Eu faço o viajante ou qualquer outra pessoa que queira empreender um negócio seguro, que não tem custo inicial, porque a gente fala de cadastro e-mail, é gratuito, você pode trabalhar de casa sozinho. Então, empreender no passado você tinha que fazer muita coisa, arrumar uma loja física, montar estoque, contratar, colocar mesa, cadeira. Hoje não, internet. Trabalhar com a internet é um negócio seguro, justo, que você ajuda a outra pessoa e é um ganha-ganha. Todo mundo nesse meio ganha. E você ainda faz o que a maioria das pessoas gostam de fazer, que é viajar, tendo liberdade geográfica de tempo. E quais são os desafios? Desafio. O desafio é realmente, em um mercado tão amplo, a gente conseguir prevalecer. Isso joga muita responsabilidade para o marketing. Quando você pensa em fast food, quem vem na sua cabeça? McDonald's, né? Por quê? O primeiro fast food que eu vi conceitualmente na minha vida, eu acho que foi ele. Presença. É o mais forte, né, de tudo. Isso é marketing, presença. Algumas pessoas falam Burger King, mas eu não lembro quem fala Bob's, por exemplo. Tá? Então, é fundamental. Os desafios passam por marketing, venda e pós-venda. Você precisa ser uma marca presente para todo mundo. Então, você precisa falar do seu negócio com o máximo de pessoas possível, tanto offline quanto online. O offline é na academia, na padaria, no restaurante, no bar, em casa. E o online tem que estar presente na internet. O grande desafio muitas pessoas falam assim, eu tenho vergonha de gravar vídeo. É um desafio. Agora, vergonha de quê? De alguém te chamar de blogueirinho? Pô, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi você chamar de blogueirinho. Vergonha é bobagem, né? Não faz muito sentido racionalmente pensar que alguém... Eu gosto de uma frase de hater. Hater é uma pessoa frustrada que queria muito fazer o que você está fazendo, mas não tem a coragem que você teve para fazer o que ele está criticando. E o grande detalhe, assim, ele critica porque ele se sente tão inferior a você que quando ele te critica, na cabeça dele, ele te coloca abaixo dele. Só que isso dura alguns poucos segundos. Então, essa pessoa que te chama de blogueirinho vai rolar o feed e vai chamar outro amigo de alguma outra característica ruim. Porque o problema é dela, não é seu. Então, sempre que você pensar assim, medo de quê? Medo de alguém... Lembra dessa frase que eu disse. O problema é da pessoa e, no fundo, ela queria estar fazendo exatamente o que você faz, mas não tem coragem. Isso aí, se a pessoa não estiver disposta ao mínimo, né, melhor não empreender, né? Academia. Paga personal e não vai, come errado e não dorme direito. Não dá, Não adianta. A gente pode fazer muita coisa por muita gente, mas tem a parcelinha ali que é da pessoa. Se ela não quiser fazer isso, ela não tem um sonho de mudar a vida dela. Então, o personal, você ir todo dia ali, a nutricionista, come direitinho para ver se você não emagrece ou ganha massa e etc. Claro que vai dar certo. Eu emagreci 30 quilos, Pedro. Aí o pessoal olha para mim e fala assim, cara, o que você fez? O que todo mundo sabe. Vou na academia 6 vezes por semana, faço a dieta do nutricionista, parei de beber e foi isso. Acabou. Aí foi descendo a balança, fui ganhando massa magra, fui melhorando a saúde. A urgência de todo mundo é assim, pô, apliquei isso aqui uma semana e não deu certo. Beleza, vai na academia uma semana e vê se vai dar certo. Não essa urgência, essa ansiedade, essa urgência faz com que muitas pessoas desistam no meio do caminho. Isso é um desafio interessante, lidar com a urgência, lidar com a ansiedade, lidar com o querer agora, não vai acontecer. É repetição, não tem jeito. Treina com personal 5 vezes por semana comendo direitinho para ver se você não chega no peso, 6 meses para ver se você não chega no peso ideal, se você tiver obviamente... Eu defendo com a turma que me pergunta, uns 2 quilos por mês é mais do que o suficiente. Não emagreça mais do que isso que seu corpo vai reclamar, nem vai mais rápido. É isso. E pra que o mais rápido? Pra quê? Se você perder isso tudo, você não vai... Rebote. Rebote na hora.
tudo que você corta de uma vez, muda de uma vez, você vai dar o rebote na mesma hora. Por isso que todo processo ele é mais longo. E de novo, curtir o processo, curtir a jornada é uma das etapas fundamentais. Sim. Então, como que você curte o processo? Tendo alguém para te acompanhar, estando em ambientes, né, acompanhando o Super Jovem, por exemplo, sim, você vai ver jornadas de outras pessoas e vai se identificar com histórias que têm semelhança com você, né? Melhorar uma coisa por vez. Objetivos de curto prazo, para que realmente você não se frustre com a diferença entre o seu sonho e a sua realidade. Né? São detalhes que vão te fazer curtir a jornada. E também, assim, o empreendedor, eu comecei a trabalhar 16, 17, 20 horas por dia. Pô, pode ser que em algum momento específico da sua vida, uma semana, um mês, você tenha que fazer isso. Tá? Faz parte do negócio. Mas se você está fazendo isso há vários meses, durante anos, alguma coisa você está precisando de uma ajuda aí, porque não faz sentido. Aí entra naquela parte do custo de vida, sim, não custo de grana. Sim, eu defendo que o empreendedor, umas 50 horas por semana é o ideal dele pensar o tempo dele, sabe? Claro que, né, dependendo do que você está fazendo, no seu caso, infoproduto, você vai fazer um lançamento, não vai ter como. Né? Tem mas dedicações... é um período ali, pronto, senão você morre, né, cara? E não, a conta não fecha. Você está fazendo isso tudo para quê? Provavelmente para ter mais qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você? É trabalhar igual um maluco? Dificilmente é. Aí você para de ter saúde, para de se preocupar com o mental, você está virando um maluco, um bicho do mato que só pensa no negócio e não sabe nem conversar com os outros. Eu sou espírita, Pedro, e o presidente do Centro Espírita é um cara que eu tenho para mim como que eu frequento, né, que é a Associação Espírita Christopher Smith, que é no Santa Efigênia. Eu respeito esse cara demais. Uma vez ele falou assim comigo, ele falou: André, você tá preocupado com o patrimônio aí, né, que a escuta do cara é ótima, né? Você tá preocupado com o patrimônio aí, com o dinheiro que você vai ganhar. O único patrimônio que você tem na sua vida é o seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, você não vai ter nada. E a única coisa que vai acontecer é o seu corpo. Então, pensa aí o que você está fazendo com o seu corpo, entendeu? Porque todo dinheiro que você ganhar e você destruir seu corpo... e assim, nem todo mundo consegue manter tudo certinho. Sono certinho, alimentação certinho, treino certinho. Mas faça o melhor que você consegue naquela linha. Porque eu até falei com uma mentorada esses dias, ela falou assim: Pedro, pô, tô conseguindo bater o resultado, mas nossa, assim, não tô dormindo direito, tô super mal. Eu falei assim: você vai adoecer em breve, não tô desejando isso pra você. Mas a conta chega automaticamente. Aí esse dinheiro que você precisa, ele não vai vir por 2 meses. Então não é melhor você começar a enxergar outras oportunidades para ajustar isso? Não. Porque a conta chega. O corpo, quando ele começa a dar sinal, uma hora a chave vai cair. O disjuntor vai para baixo, não tem jeito. Aí você vai ter que o quê? Obrigatoriamente ficar 15 dias sem trabalhar. Ou mais, né? Ou mais. 20 dias, 30 dias. Dá um burnout aí, meu amigo. É 90 dias sem funcionar direito. Eu tô fazendo uma série sobre burnout no Super Jovem. Daqui a pouco vai sair. Acho que semana que vem eu solto o primeiro vídeo. Cara, é fato. Tem muito material pra falar sobre. Eu tive, não sei se foi exatamente o burnout, mas em maio do ano passado, minha empresa chegou a faturar 5 mil reais no mês. 5 mil reais no mês. Tá doido. E nesse mesmo mês eu peguei um empréstimo de 300 mil reais no banco. Com o último faturamento de 5 mil. Ou seja, não tinha como pagar funcionário nenhum. Esses 300 mil era para pagar a despesa de decisões erradas que eu tomei na empresa. Qual que é a confiança que eu tinha para o próximo passo? Nenhuma. Então eu fiquei quase 30 dias em casa sem postar nada, sem aparecer, com confiança lá embaixo. Comecei a engordar de novo. Eu estava muito bem de saúde física, assim. Comecei a engordar de novo. Olha como é que uma coisa leva para outra. Então consegui alguns meses depois sair do buraco e hoje roda muito bem. Muito graças a processo, pessoa, né, tendo produtos direcionados para o mercado. Olha, legal, cara, legal. Pra gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço ela para todo mundo que eu entrevisto aqui. É uma pergunta muito polêmica.
que é o seguinte, você acha que o empreendedor deve casar? Casar mesmo? Acho. Você acha? Acho, sem dúvidas que sim, porque assim, eu tenho experiência muito positiva com a minha mulher. Você é casado? Praticamente. Moro junto, a gente tá junto, a gente divide a vida. Chique. Ela me ajudou no momento mais difícil. E não sei se ela não tivesse junto comigo, eu teria conseguido sair na velocidade que eu saí. E hoje ela trabalha junto comigo, tem muitas qualidades complementares e ela tem a visão do negócio pensando no nosso, nesse desfrute que nós temos. Então é mais uma pessoa olhando para a direção que você quer, dando a raça que você isso falando do meu caso, né? Que você desse jeito aí é legal demais, né? Então assim, a minha mulher está comigo, ela toma a decisão estratégica junto comigo, ela compra as brigas junto comigo, ela me tirou do buraco em um ano atrás. Quando você teve essas zebras. Não, que isso, no meu pior momento, tipo, próximo do aniversário, ela fez uma mega, só eu e ela em casa, ela fez um mega uma decoração legal assim para me dar ânimo, sabe? Assim, foi correr atrás de um tanto de coisa, resolveu muita coisa para mim. E assim, pô, eu te falo que se eu tivesse sozinho, não sei se teria hoje, eu estaria sentado aqui hoje falando sobre minha história. Então, sem dúvidas, eu acho que empreendedor, de acordo com a minha história, tem que casar. Mesmo não sendo casado, falando sobre estar junto com alguém, dividindo a vida com alguém, né? Isso é um ponto muito interessante, que eu sempre faço essa pergunta o pau quebra, né? Que as pessoas têm experiências diferentes de vida, né? Que a próxima pergunta é saber se você é a favor ou contra a comunhão de bens. Comunhão de bens ou separação de bens? Qual o melhor regime? Eu vou fazer o complemento da última resposta, assim. O empreendedor, ele é muito solitário e ele tende a ter rotinas que fogem do habitual. Então, sim, existem alguns desafios de trabalhar muito e ficar devendo algumas coisas em determinados momentos em relação à atenção, dedicação, tempo de qualidade, nesses momentos em que a gente está trabalhando além da conta para atingir algum objetivo específico. Né? Então, assim, existem desafios, mas o meu saldo é extremamente positivo em relação à visão de futuro e construção junto, e ela tem me ajudado na fase mais difícil. Então, certamente, quem está ouvindo aí, recomendo demais que tenha uma boa parceira. Então, é escolher parceiro ou parceira, né? Porque a pessoa pode ser um trampolim surreal para o seu empreendimento. É raro, tá? Eu sou sortudo. Não sei se é sorte, pode ser que seja sorte, pode ser competência, pode ser que você tenha escuta boa, pode ser um monte de coisa, mas é raro. E é comunhão ou separação de bens? Comunhão. É porque desse jeito que você está descrevendo, a comunhão era até mais justa, né? Mas a comunhão de bens, ela tem um fator que ninguém lembra dele, cara. Só teve uma pessoa que eu entrevistei aqui até hoje que sabe disso, que era uma advogada, né? Lógico. Comunhão de bens, ela tem uma fusão do CPF, né? E aí, como você trabalha com a sua esposa, não faz muita diferença, porque se quebrar um, leva o outro, mas talvez até faça. Mas se você tiver um problema no seu CNPJ, igual eu entrevistei duas moças, uma moça que ela tem um casamento com uma outra moça, né? E as duas trabalham com varejo. Varejo é o que mais quebra no Brasil. Aí você imagina se uma varejista quebra, a empresa da outra vai junto, entendeu? Não consegue crédito com o fornecedor, o CPF está fundido, né? Então, assim, a comunhão de bens, ela tem esse problema. Então, tanto que se você for pedir empréstimo, a esposa, o cônjuge, né, tem sempre que assinar junto, etc e tal. Então, assim, tem esse fator como um fator de perigo que eu sempre levanto ele. Eu acho que assim, você está fazendo uma construção conjunta, mas nada mais junto que dividir, mas você pode dividir durante, você não precisa dividir numa fusão de cartório, entendeu? São pensamentos. Imagina se você toma uma pancada que vem do mundo e aí você quebra, e os dois CPF estão quebrados, aí é 10 anos para levantar, entendeu? Entendi. Eu acho que vai muito
do histórico de cada um, assim. E são vários elementos que compõem uma tomada de decisão, né? Sim. Então, o que eu vejo assim muito para a empresa? A empresa, para mim, é um meio de conseguir algo que eu quero mais rápido e mais fácil. Uhum. Então, eu vou ficar trabalhando na empresa até os 80 anos? Provavelmente não. Então, eu espero estar casado aos 80 anos? Sim. Então, a empresa é um meio para eu viver minha vida melhor. Então, se no final das contas a comunhão de bens acaba sendo o bem fazendo parte de um todo, a empresa faz parte desse todo. Então, no final das contas, o que fica são as pessoas, não é a empresa. Então, eu acho que o meu pensamento é muito voltado para isso, assim. Acho perfeito, maravilhoso, se der tudo certo. Mas o que a gente pensa assim? Eu fui casado uma vez, casei com separação total. E ainda bem que eu fiz isso. Senão eu ia me ferrar. Eu acho que ninguém começa um relacionamento pensando em terminar. Não. E o papel das duas pessoas é fazer dar certo. Lutar por isso, brigar por isso, né? Então, eu acho que é coerente uma comunhão de bens pensando em passar a vida inteira com a pessoa. Mas isso baseado no meu histórico também, né? A gente sempre fala de um viés pessoal. Assim, se for falar, você está contando uma história muito positiva, né? Eu tô namorando, tem um tempo, tô apaixonado com minha namorada e eu sonho com ela, né? Construir uma história positiva igual essa que você tá me contando. Ao mesmo tempo que eu tenho um histórico negativo pra caramba, meu casamento foi super tóxico, horrível, não gosto nem de entrar em detalhes sobre isso, né? Mas foi muito ruim mesmo e assim, como a decisão de separar foi minha, a pessoa que quando ela é rejeitada, ela fica vingativa e, né, fica caluniada, etc. Foi horrível. Mas beleza, superadas essas questões, vamos olhar para a estatística. 50% dos casamentos do Brasil terminam em divórcio. Ou seja, se você esquecer o romantismo, pensar em dados, você tem 50% de chance de terminar. E não de dar errado. Porque tem muita gente que continua casado mesmo dando errado. Entendeu? No segundo casamento, essa estatística passa para 70%, no terceiro para 80%. Então a chance de separar, ela é grande. Então, não é que você está começando pensando em separar, você só está entendendo que é uma possibilidade, entende? Assim, eu converso isso com minha namorada, ela brigou comigo outro dia. Você fica pensando em terminar toda hora? Eu falei, não estou pensando em terminar, eu estou colocando na mesa que isso é uma possibilidade. Quantas empresas quebram ao final de 5 anos? Porrada, cara, uma porrada. Você quebrou? Nem eu. Então, a gente está lutando o tempo todo para funcionar. Então, assim, eu vejo na mesma ótica. Estatisticamente, 55% das empresas quebram em 5 anos. Eu não quebrei nem você. Fecha. Eu não fechei nem você. Então, tive dificuldade? Quase fechei ano passado, porque não tinha recurso, não tinha nada. Consegui sair dessa fase. Então eu vejo o relacionamento da mesma forma. Então vai ter assim sempre uma estatística jogando contra em um momento, mas eu sempre olho com um olhar positivo de que se eu quero o negócio vai dar certo. Eu não comecei a empresa com 0 seguidores, R$0 de caixa, 0 tudo, 0 pessoas compradas no projeto. Hoje eu tenho muita coisa. Então é construção de cá, comunhão e tá tudo certo. Show. Presentinho pra você aqui. Muito obrigado. Já que você gostou da mensagem, eu acho que você vai gostar do presente. Legal. Gostei mesmo. Esse aí é personal. Você não viu ainda não. Agora aí pessoal, não esqueça de curtir a jornada. Tem que ser legal, sabe? Você tem que encontrar a parte... Você não viu? Hã? Agora você viu. Aí sim, que legal. Gostei mesmo. Esse foi o nosso evento que a gente faz 2 vezes por ano aí para reunir as agências de viagem aqui no Brasil. Show. André, obrigado. Acho que isso aqui é fundamental, cara. Assim, a jornada muitas vezes ela é dura. Isso é o lema do canal, cara.
A jornada do empreendedor é difícil, mas ela é muito mais tranquila quando você está com pessoas boas do lado. Quando você está em ambiente... Quando você está em ambiente que te joga para cima e com pessoas que acreditam em você também. Tem uma mensagem final aí para a turma que está assistindo a gente? Vou repetir aquela frase o custo de qualquer coisa é o tanto de vida que você troca por isso. Então, quando você pensa em não, tá mais quentinho aqui o meu CLT, ou o seu autônomo, seja você personal trainer, dentista e etc., ou servidor, pensa o seguinte: o que você está deixando de viver, de fazer com sua família ou dos seus sonhos aí por isso? Realmente está valendo a pena? Será que uma decisão que você tomou às vezes com 18 anos, 19 anos, lá no passado para iniciar um curso superior ou passar num concurso, esse aqui é o resto da vida? Dá tempo de mudar. Show! Se você gostou desse conteúdo, fica com a gente que vai aparecer um vídeo do seu lado esquerdo, do seu lado direito, clica um dos dois que a gente se vê e juízo, hein? Não faça nada que o Pedro não faria. Valeu!